Hoje eu vou ter o prazer de conversar com o Fred Ribeiro sobre comunicação na família. Um assunto muito importante para a gente poder tratar. Mandar para a gente já conversar. Nem vi se a minha internet hoje aqui tá boa. O Fred, ele é professor de oratória. Ele vai nos ajudar a respeito da forma que a gente deve se comunicar, como às vezes a gente tem uma dificuldade, né? Ei, Muriel, tudo bem? Tem que ficar aí mesmo. Ó. Sogrão, né? A gente tem que prestigiar sogro, sogra. Mirtes, delícia! Que bom ter vocês aqui. Esperando só o Fred aceitar a solicitação. Muriel, hoje é um dia tão especial pra gente, né? O Muriel também é pai de prematuridade extrema, né? O Theo nasceu nem lembro, mas acho que foram 700 gramas, né? Não lembro direito. Mas olha, é um príncipe, né? Fofucho, delicioso, graças a Deus. O Fred não tá conseguindo participar. Fred, vamos lá, vou tentar de novo. Muriel, dá um beijo na Nanda e no Theo. Ah, agora foi! Bom dia! Você tá me ouvindo? Olá, Bom dia, tudo bem? Fred, tá me oi, ouvindo? Camilinha, tá me ouvindo? Eu tô, você tá me ouvindo? O Muriel tá me ouvindo? Você tá ouvindo o Fred? Prematuros mostram pra gente o grande amor de Deus mesmo. Nossa, quanta Camilinha, necessidade. Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Eu acho que ele não tá me ouvindo. oi, Camilinha, tá me ouvindo? Oi, eu estou, você está? Agora estou. Parece que é internet, né? É. Faz Bom parte. dia. Você Bom sabe que dia, Camilinha. hoje é um dia muito importante pra gente, né? Porque é o dia pela prematuridade, o dia mundial pela prematuridade, né? Eu como mãe, você como avô de prematuro. Certamente. Teve alguma coisa assim, antes de você se apresentar, porque eu acho que é tão emblemático esse dia, teve alguma coisa que a prematuridade do Theo trouxe de muito impactante para sua vida? Total, total. Tudo. Modificou todo o meu modo de encarar as dificuldades, os desafios, né? A vida não é do jeito que eu gostaria que ela fosse. A vida é do jeito que ela é. E aceitar isso racionalmente é muito fácil falar, sabe, Camilinha? Mas emocionalmente foi um período muito difícil na minha vida e que eu tive que me entregar, né? Entregar a Deus, me entregar à vida plenamente, porque nós não temos controle sobre nada. E na minha arrogância, na minha prepotência, né? Na minha forma, até por causa da minha formação, administração, muito de gestão, habituado a buscar planejamento, controle das variáveis, eu fui ao chão, sabe? Eu fui ao chão com minha filha no hospital, meu neto durante 4 meses no hospital, nasceu e a gente não tinha o toque, né? A linguagem do amor, do toque, do afeto ali presencial. Então, modificou totalmente. Então, prematuridade, isso, quer dizer, ficou no passado, né? E É, essa angústia toda, essa confiança, e chegamos, graças a Deus, o Theo está aí, faz 2 anos de idade agora, início de dezembro, saudável, uma criança normal. Quer dizer, uma graça também, né? Um milagre. é um milagre, ele é um milagre mesmo, não? Fred, você podia se apresentar agora, né? Eu começo nas intimidades sem apresentar pessoas. Por favor, se apresente enquanto eu escrevo o tema. Pode apresentar. Meu nome é Frederico Ribeiro Filho, mas eu sempre falo, desde que eu nasci eu sou Fred. Então eu sou conhecido como Fred Ribeiro,
E sou casado com a Mirtz. Mirtz é psicóloga, eu sou administrador. Então, a gente troca algumas figurinhas em casa, né? No campo profissional também. Eu tenho 2 filhos casados, o Guilherme e a Fernanda, e dessa união deles nós temos 3 netos, né? Um é o Teodoro, que eu já falei, que é da Fernanda, e a Cora e o Levi são frutos do Guilherme com a Bia. Então, as crianças, os netos, nós aprendemos o tempo todo com eles, né? Então, eu falo o seguinte, eu com meus 65 anos de idade, nessa jovialidade ainda mental, só que o corpo, né, não acompanha, certamente, mas arruma energia para deitar e rolar no chão com os netos. Eu falo que é uma renovação, né? É muito bom isso. Bem, no lado pessoal, eu penso que o mais importante é isso, é a família. No lado profissional, como eu disse, eu formei administração pela UFMG lá em 1981 e comecei a ministrar treinamentos voltados exatamente para essa área, para administração, gestão, gerência. Eu me identifiquei muito com isso, gostei e gosto. E o que aconteceu? Quer dizer, eu estou aí há mais de 39 anos trabalhando com educação. Só que no ano de 1999, deu uma guinada nessa temática, porque alguém falou assim, Fred, eu gosto tanto dos seus cursos, você expressa muito bem, tudo. Você poderia montar algum curso, alguma coisa, para ajudar as pessoas a também ajudar nesse processo de comunicação. E aí surgiu essa ideia e fui montar sem nenhuma pretensão. Eu e Mirtz me ajudou muito e me ajuda, né, na montagem de abordagens dentro da área do medo, por exemplo. E montamos e lançamos em fevereiro do ano 2000, quer dizer, tem 2 décadas, o curso de apresentações em público. E de lá para cá, eu fiquei exclusivo, me apaixonei por isso, ainda estudo muito sobre o medo, esse sentimento que às vezes pode imobilizar uma pessoa, impedir de ela realizar muitas coisas. E o medo específico, o medo de falar em público, me cativa muito, porque quanto mais eu estudei, mais eu vi que eu tenho medo de falar em público, sabe? Então, essa ansiedade, existem vários níveis de medo, né, Camilinha? Então, óbvio que o meu medo hoje de expressão é infinitamente menor de quando eu comecei. Mas essa ansiedade é normal, isso é até salutar, não tem jeito de viver sem ansiedade, não é? Agora, tem determinado ponto que começa a ser um caso de doença até, de prejudicial à saúde, né? À qualidade de vida da pessoa. Então, esse lado profissional me fez, inclusive, né, com essa quarentena, com essa pandemia, voltar para o mundo online, porque a minha vida toda de educação foi presencial. Eu adoro sala de aula, eu adoro a interação com os alunos, né? Eu falo assim, parece que a gente tem um lado, parece não, tem um lado um pouco do exibicionismo, do narcisismo, do gostar. Acho que o professor, o comunicador, gosta um pouco desse lado, sim, eu tenho que admitir isso, né? Um pouco do show, do palco, eu gosto disso, sim. Mas aí eu descobri esse lado online, sabe? Eu falei assim, gente, e recentemente, tem poucos meses, né? Eu falei, não é nem a alternativa nesse momento, é o único caminho para mim, em função de eu pertencer a um grupo de risco, eu tenho hipertensão, além da idade, etc. E sabe o que aconteceu? Eu falei assim, gente, esse negócio eu não posso sair dele, não. Apesar de ter muitas dificuldades, mas eu estou, assim, começando a me apaixonar por isso, porque eu gosto de tecnologia, eu gosto de aprender, né, de saber coisas novas, mas eu comecei a perceber que é um mundo diferente e é um mundo irreversível sob a minha ótica. Nós teremos, eu acredito que final de 2021, não sei, não tem como precisar isso, eu acredito que eu voltarei ao mundo presencial, sim, mas parece que eu não abandonarei o mundo online, não, porque eu penso que dá para conviver com as duas coisas, né, Camilinha? É verdade. E eu também acredito que agora o online pegou, né? E é muito prático, né? Muito prático para quem ministra aulas, para quem ministra cursos online, etc.
E muito prático também para quem recebe, porque a pessoa pode evitar deslocamento, se ajusta a horários também quando é gravado, né? E então, dentro desse medo aí, eu lancei até um e-book, sabe? Eu me atrevi a ser autor de livro e lancei um e-book bem simples, mas falando do que eu faço, do que eu fiz e que eu continuo fazendo para gerenciar o meu medo de falar em público. Então foi algo interessante, porque quem quiser depois pode entrar na minha bio, aí no perfil, e tem um link lá, captura, o e-book é grátis. Mas é uma forma de eu compartilhar também e humanizar um pouco esse processo. Várias pessoas têm me testemunhado no online, porque no presencial já é normal. Mas, Fred, foi ótimo eu ouvir sua live lá sobre, tem uma no IGTV também, os 11 medos da oratória. A pessoa, olha, eu achei que era só eu que tinha isso. Então, as pessoas não estão muito habituadas a expressar esse sentimento, principalmente em público, porque julgam que isso é um fracasso, julgam que isso é negativo, e por aí vai, né, Camilinha? Bom, estou falando demais, né? Mas e Não, mas você, Camilinha? E você, como é que você primeiro eu quero entrou? mandar um beijo para Nanda que entrou. Nanda é a mãe do Theo, a filha do Fred, uma mãe guerreira, uma fofa. A gente olha para Nanda, a gente acha que ela é aquela eterna florzinha, né? Que ela é toda É, meiga, meiga, não menina, é? A gente é é. menininha, uma bonequinha. E é uma mãezona. Um beijo, Nanda. Ô Fred, sabe o que eu queria fazer? Queria contar uma historinha rapidinho antes da gente entrar no assunto da comunicação da família. Pode? Ótimo, contar histórias é uma das técnicas de oratória. Né? E que ajuda a perder esses medos, né? Muito. A história é o seguinte: uma senhora estava num restaurante observando com interesse o cardápio e depois resolveu consultar um garçom. Solicitou a ele que experimentasse a sopa. O garçom ficou olhando para ela e falou: mas como assim, né? O que eu posso ajudá-la de fato? E assim, um pouco descrente daquele pedido, ele achou até que a sopa podia estar com algum, né, gosto ruim. E ela, não é o caso. Por favor, experimente a sopa. Raciocinando rapidamente, o garçom, em questão de segundos, supôs então que a sopa estava fria. E não teve dúvidas de perguntar para a mulher, sem antes desculpar-se pelo ocorrido. Desculpe pela sopa estar fria, não se preocupe, não, vou te trazer outra. Ela, não, a sopa não está fria. Você pode experimentar, por favor? Não era comum para um garçom experimentar a refeição de uma cliente, mas a senhora, ela insistia tanto para que ele provasse, sem graça e sem saber qual era o motivo daquele pedido e não sabendo que atitude tomar. Por ter esgotado, né, todas as suas deduções, ele resolveu perguntar: se a sopa não está ruim, não está fria, qual que é o problema? Se for necessário, eu posso trazer outro prato do seu agrado. Aí ela, desculpe-me por insistir, mas se você quer saber qual é o problema com a sopa, você deve prová-la. Diante de tamanha insistência, o garçom se rendeu ao pedido da senhora. Sentou-se na mesa ao lado da senhora e, alcançando o prato da sopa, colocou na sua frente. Ao procurar por uma colher, olhou para um lado, olhou para o outro, mas não havia colheres. Antes que pudesse se pronunciar, a mulher declarou: entendeu agora? Tá faltando colher. Esse é o problema com a sopa. Eu não consigo tomá-la. Eu queria começar com essa historinha porque eu acho que a comunicação é muito isso, né? E às vezes a gente acha que a gente falou, a gente pensa assim, não, gente, mas é óbvio que ele sabe, e muitas vezes o óbvio não é dito, né? Então a comunicação é coisa séria, coisa para a gente realmente preocupar, para a gente poder viver relacionamentos positivos, né? Certamente, Camilinha. Agora, me chama a atenção também um aspecto dessa história daí que você contou, né? Tem pessoas, Camilinha, que são muito complexas. Aliás, o ser humano é complexo, mas complexa no sentido de complicada mesmo, sabe? Tem um problema, né? A pessoa tem uma necessidade que, às vezes, ela nem identifica em si própria. Então, essa senhora aí, de repente, qual é a necessidade, o lado psicológico, né? Qual a necessidade dela de fazer todo esse contorno para virar para o garçom, por favor, poderia providenciar uma colher? Resolveria tempo, energia e sofrimento do garçom, coitado desse garçom, não é? Então, veja, objetividade,
concisão são características fundamentais em comunicação. Então, eu tenho, inclusive, lá no meu IGTV, uma videoaula lá gravada, disponível lá, curtinha, né? Que eu gosto dessas apresentações curtinhas, falando exatamente isso, dessa prolixidade e a concisão. Então, prolixidade, falar muitas palavras para dizer pouca coisa. Concisão, falar a coisa necessária com o mínimo de palavras possível, não é? Isso é possível, isso é treinável. Então, eu costumo dizer o seguinte, onde que se treina isso? Começa na família. Começa na família, porque às vezes, Camilinha, eu vou te confessar, às vezes eu me perco ouvindo alguma pessoa. Não que eu seja melhor ou pior, não é isso, não. São características, são as nossas diferenças. Então, dentro da própria família, às vezes eu me perco na história, ou no caso que está contando, e a hora que eu assusto, eu falo, peraí, o que é mesmo? Qual é o tema? Porque, às vezes, as coisas delongam. Eu, às vezes, delongo, às vezes a Mirtz delonga, às vezes meus filhos delongam. Ou seja, faz parte da comunicação. Então, eu digo que comunicação, se você olhar do dicionário, é uma coisa, mas eu gosto muito dos conceitos assim práticos. A própria palavra explica o que é. Comum, ação. Então, tem que ter uma ação minha e uma ação sua para que o que nós estamos falando seja comum entre nós dois. Então, às vezes, eu estou falando uma coisa e a sua mente, a sua ação é navegar. Então, não há comunicação. Eu dou informação, mas comunicação não, não é? Então, eu vejo que essa história ilustra muito bem o cotidiano, sabe? Inclusive familiar. Né? Tem aquela história das diferenças entre homem e mulher, né, Camilinha? Quer dizer, de um modo geral, isso não é uma regra absoluta. Tem comportamentos contrários também. Mas aquela história de abrir caixinha, né? Que a mulher é capaz de abrir várias caixinhas ao mesmo tempo e elas lidam com essas caixinhas abertas numa boa, né? Cada caixinha é um tema. O homem não, enquanto ele não tampar aquela caixinha que ele está falando, ele não consegue concentrar em outra. Não é? Então tem essa anedota aí, né? Mas que tem um pouquinho de verdade, não é? Total. As diferenças. Né? Aqui, você é professor de oratória, né? O que é oratória? Comunicação falada? O que são essas duas linguagens da comunicação? Você podia fazer uma conceituação para a gente, por favor? Olha, às vezes, quando se ouve a palavra oratória, tem algumas pessoas que fazem uma conexão com religião, com oração. Orar é falar, falar com alguém. Então, uma oração, eu estou falando com alguém, não é? Esse alguém, obviamente, no caso da religião, da espiritualidade, eu estou falando com um ser superior, um ser supremo. Não vou entrar aqui no mérito de religião, não é? Mas nós que somos cristãos, não é isso? A gente sabe muito bem o que é rezar, orar, etc. Agora, o que é a oratória, né? O orar, o oral. Oratória, se você olhar o dicionário, fala que é a arte de falar para o público. Então, se é uma arte, tem pessoas que já têm uma certa tendência, um dom, que, né, nós recebemos os dons, os nossos talentos, e é para serem utilizados na comunidade, né, na sociedade. Só que algumas pessoas guardam esse talento para ela, outras pessoas não querem investir nesse talento, aí vamos entrar no mérito psicológico, né? Até porque eu não sou psicólogo, mas como eu sou casado com uma, acaba que a gente troca muita figurinha, e eu estudo muito também, estudo esse medo há muitos anos, né? Porque eu me identifiquei com ele e aprendi também a ter compaixão das pessoas que têm esse medo, e não de fazer bullying, zombar. Não, você tem que apresentar o projeto, vai lá, você desenvolveu o projeto, deixa de ser bobo. Que medo bobo é esse? Vai lá, você sabe o conteúdo, vai. Quer dizer, no olhar do outro tudo é muito fácil, né, Camilinha? Então, a oratória é essa arte que pode ser aprendida e deve ser desenvolvida e treinada. Então, há pessoas, a maior parte das pessoas tem medo de falar em público, nos seus 11 tipos de medo, né? O medo da exposição, o medo da crítica e por aí vai. Então, uns têm mais, outros têm menos. Quando essa linguagem, né, que você perguntou, da comunicação falada, ou seja,
Eu falo com a boca, o lado oral, mas eu falo também com o corpo, ou seja, o lado corporal. Então, nós falamos com semblante. O nosso semblante, que é tudo que está na frente da cabeça, é semblante, o que está atrás deveria ser cabelo, não é isso? Então, o que está na frente da cabeça é semblante, que é muito expressivo em comunicação. Então, tem pessoas que falam com o mesmo semblante, qualquer sentimento. Eu estou muito alegre de estar aqui hoje com você, Camilinha. Eu estou preocupado com tudo que está acontecendo. Olha como que eu estou feliz. Então, a pessoa, às vezes, fala palavras que estão transmitindo uma ideia que ele tem, mas o corpo não condiz com as palavras. Então, essas duas comunicações, né, dessas duas linguagens, oral e corporal, quando elas são harmônicas, quando as duas estão caminhando juntas, o que, que acontece? A credibilidade da pessoa que fala aumenta. Quando a linguagem oral vai para um lado e a corporal vai para o outro, a credibilidade abaixa. Então, um exemplo bem prático, não é? Voltado, inclusive, tudo que eu falo aqui, obviamente, nós estamos falando de comunicação na família, mas você transporta para qualquer área da sua existência, que nós somos um ser integral, não é? Então, você, às vezes, num almoço familiar, alguma coisa, com um número de pessoas, né, maior, antes da pandemia, às vezes, no domingo, então, você está se deliciando, você começa a falar alguma coisa e uma parte das pessoas continua comendo, olhando, conversando em paralelo, uma ou outra olha e presta atenção no que você está dizendo. Quer dizer, na própria família, você começa a ter alguns indicadores de como que é a sua credibilidade ao falar em público. Que público? Na família. Então, quando eu digo da linguagem oral e corporal, não é? Essa linguagem falada com a boca e a linguagem falada com o corpo, isso é treinamento, isso é teatro. Teatro no sentido de representação de um papel. Agora, você vai se habituando tanto a fazer isso, vai treinando, e a neurociência nos explica, nos ajuda, informando que você tem um número de 21 vezes, não é um número assim aleatório, não, é um número resultante de muita pesquisa, muito estudo, e chegou-se nessa média. Se você repetir um hábito 21 dias, né, de forma consciente, né, a consciência plena, né, que está tão em moda, tão em voga, de você trazer uma consciência plena do que você está fazendo e repetir isso 21 dias, pelo menos, sem erros. Opa, caiu. Caiu, não tem problema não. Ou Vamos lá, está vivo, né? tô viva. Então, vou continuando aí enquanto você ajuda. E aí, o que, que acontece? Certamente, a pessoa vai transformar esse hábito em comportamento. Então, o que, que é comportamento? Você já faz o hábito, porém, já entra no automático, está internalizado. E você nem percebe mais. Aliás, percebe de vez em quando, mas você não se preocupa em, deixa eu articular, não, eu estou feliz, então deixa eu mostrar que eu estou feliz. Quer dizer, são exercícios que no início você não fica muito natural, óbvio, mas a naturalidade virá pela repetição. Você vê assim Esse é também como comunicadora? Hã? Você como comunicadora compartilha desse pensamento também? Como é que é isso para você? Super. E eu acho, não, super, totalmente. Eu acho muito importante, porque na família, vou dar um exemplo que a gente começou, você falou de homem e mulher, né? Por exemplo, quando o homem chega e fala assim, uma sexta-feira, eu vou sair para jogar bola. E aí a mulher, ela queria sair para jantar. Aí ele fala assim, tá tudo bem? Aí ela, tá. Tipo assim, né? A gente sabe que não tá tudo bem, tem uma incoerência, né? Mas ela fala, tá? E o homem, como ele fica na caixinha só dele, né? Ele achar que tá bem, vai jogar bola, a mulher vai ficar emputecida e vai virar uma bagunça. Então, essa questão é tão importante até para isso, né? Porque se a gente realmente não fala, não verbaliza, né, aquilo que é de verdade que a gente sente e não tá em coerência a expressão e a fala e o sentimento, vai dar ruim, né? Vai dar ruim, exatamente. Não aí surgem os conflitos, né?
E conflito, não tem jeito, eu tenho aprendido muito, né, nesse campo também, que não tem como você viver sem conflito. Porque conflito, o que que significa? Uma divergência. Eu vou ter divergência de opinião, eu vou ter divergência de ideia. A minha história de vida é diferente da história de vida do outro. Então, a forma como eu vejo determinado aspecto vai ser condicionado pelas histórias que eu tenho de vida, né? Como eu fui educado, seja nos pais, aí a questão da família, como que foi a minha comunicação na família, na escola, na igreja, no esporte, e por aí vai. Então, certamente, você, né, diz que vai dar ruim? Vai dar ruim, sim. Agora, conflito existe, eu não posso, e aí entra a atitude, né? Eu não posso entrar na briga, eu não posso entrar na agressão, na violência. Agora, o conflito faz parte da vida. Mas a gente pode diminuir, né? Treinando. E tem uma outra coisa que eu pensei aqui também. Eu falo porque, né? Os meninos estão com 4 anos e eu vivo muito isso no dia a dia. É que criança, ela vê muito mais pela expressão. Então, às vezes, por exemplo, eles... Ai, mamãe, olha esse... Eu colori, olha que bonito. Se eu falar assim, aham, tá lindo. E continuar ali, eles sabem que eu não vi, né? Então, a expressão, essa vibração, essa conexão, ela realmente precisa ser colocada, senão ele sabe, ele vai saber, ah, minha mãe não viu nada, né? A gente tem que olhar, né? É tudo junto, não, tá lindo, realmente, tá só falar, ah, tá ótimo. E pais, né? A gente às vezes nessa confusão do dia a dia, às vezes a criança quer uma conexão ali com a gente não tá nessa comunicação inteira, né? A gente fala, aham, tá, ok, Aham, aham. Fala logo. aham. E a criança é uma esponja, né, Camilinha? Fazendo a metáfora da esponja, né? Da esponja ali de lavar vasilha. A criança, ela suga tudo de você em termos de comunicação. Qual é a ação que você está deixando comum para ela? E às vezes nós adultos, né? Nós estamos falando de comunicação na família. Quando nós estamos numa relação de adultos, nós temos capacidade de discernimento, temos uma percepção já elaborada, os nossos neurônios já estão mais do que treinados, etc. A criança não, a criança está em desenvolvimento. Então, ela não tem essa maturidade para perceber a divergência entre a linguagem oral e a linguagem corporal. Então, ela sente e ela acredita no que ela sente e não no que ela entende, porque ela ainda não tem uma capacidade cognitiva para compreender essa comunicação que o adulto está tentando sintonizar no campo racional. A criança não vai por aí, não é? E, quer dizer, nós estamos falando de criança, mas comunicação na família, nós temos adultos e crianças, né? Obviamente, os conceitos que nós estamos discutindo aqui servem tanto para criança quanto adulto, porque tem adulto que ainda está criança. Tem mesmo, é verdade. Eu estava falando aqui dos meninos e tem uma coisa que eu vivo também que tem muito a ver, que é a questão do introvertido e do extrovertido, né? Um é introvertido, o outro extrovertido. E quando a gente vai educar, a gente acha que educa tudo junto, né? Foi tudo dentro da caixa e vamos junto, né? E a gente tem que entender que existe uma singularidade. Você também tem 2 filhos. Imagino que também foi assim, né? Não tá, um é diferente do outro em todos os sentidos. E às vezes também pode ser que um era introvertido e outro extrovertido. Como que eu lido com essa situação, né? Como fazer para que eu entenda a linguagem de cada um, assim? Então, nós temos que voltar ao conceito de oratória. O que é oratória? É a arte de falar para o público. É um artigo definido, é o público e não um público. Então, o meu público naquele momento, quem que é? É o público de um ser introvertido. Em outro momento, qual é o meu público? É um ser, uma criança extrovertida. Então, a ação para tornar comum a informação que eu quero passar para aquela criança tem que ter um ajuste nas técnicas corporais e nas técnicas da oralidade
fazem a harmonia para aquele público. Então, um bom comunicador, um bom orador, ele tem que fazer a adequação do conteúdo e do conteúdo número um, que é o mais importante na oratória, na comunicação, mas tem que fazer um ajuste também nas suas linguagens falada, seja a oral e a corporal, para que a criança entenda. Então, se a criança é introvertida, qual é uma das características da introversão? Intro, voltar para dentro, ser mais reflexivo, gostar mais de ouvir, gostar muito de observar, olha, percebe, capta tudo que está acontecendo e está calado. Então, para nós entrarmos nesse mundo, é totalmente diferente de uma criança que já chega para você, gesticulando, falando. Então, minha neta Cora, né? A Cora é altamente expressiva, seja na oralidade quanto na corporalidade. O Levi já tem diferenças. O Theo, quer dizer, as pessoas, isso eu falando de crianças, mas e os adultos, eu ensino? Também. Tem alunos, eu recebo alunos, né, que de repente eles são altamente introvertidos. Mas sabe qual é a grande sacada, Camilinha, aqui? Independentemente de características de personalidade, né, sem mais a introversão, a extroversão, todas as pessoas são capazes de comunicar, desde que elas tragam isso para o nível de consciência. O que eu estou fazendo nesse momento? Garçom, por favor, esqueceu de me trazer a colher. Comunicação estabelecida. Não, mas a pessoa é mais isso. E ela entra no mundinho dela e despreza o outro no processo de comunicação. Então não há receptor. Porque se eu sou o emissor, não há o receptor, não há comunicação. Tem pessoas que acham que falar muito, ou extrovertido, fala muito, expressa, com... Isso não significa necessariamente boa oratória, boa comunicação. Tem pessoas que falam pouco, são mais introvertidos. Eu tenho alunos, eu tenho pessoas na família, tem pessoas, eu tenho sobrinho que já fez curso comigo, muito introvertido, e no momento do papel dele, né, de exercer a persona, a máscara, a personalidade, não é que ele é fingido, não é? É porque nós temos papéis na vida. No momento da comunicação, ele exerce o papel, comunica-se muito bem e depois volta para a característica dele. Então, ele não é violenta, ele não tem que ser extrovertido, porque o outro é extrovertido. E vice-versa. Então, como lidar com a introversão e a extroversão? Respeite a diversidade e compete às mães, aos pais, aos avós, aos educadores, a comunicação da família, compete à família que é adulta ter a capacidade de discernimento para ajudar a criança e não exigir que a criança defina o canal de comunicação comigo que sou o adulto. Então, eu vejo que às vezes há uma inversão. A pessoa que está falando quer que o público se adapte ao estilo dela, não é? Então, nós temos que ter um esforço. Comunicação não é abrir a boca e sair falando, não. Você tem que se estruturar, você tem que se planejar, você tem que se roteirizar, que nós chamamos de formar scripts, né? Um ator na representação de teatro, um comunicador. Eu não ministro uma aula sem roteirização. Acredito que você, como comunicador, não ministra, não conduz uma live sem um script, sem roteirização. Nós convidamos ontem, esses dias, algumas questões, óbvio que aqui e navega por outras questões. O Fred, Mas então, oi, gente, oi, estou ouvindo, tá... congelou? Oi?
Oi, Camilinha? Oi, é porque Voltou? não, agora eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Internet, né? É, às vezes Internet. Todo mundo usando a internet ao mesmo tempo. Eu tenho medo de entrar em colapso na internet. Mas eu não sei até onde ficou no ar aí. Eu acredito que a dos ideia ficou scripts. passada, Você né? falou assim, você quando vai conduzir a live também faz um script, você também monta um roteiro. Oi, Camilinha. Não estou escutando, não estou vendo mais. Fred, se você estiver me ouvindo, Eu estou se te quiser colocar ouvindo. um Você está me fone, ouvindo? às vezes acontece isso, aí põe o fone e resolve. Tá É, me ouvindo? eu É tentei porque até. se você puder colocar um Deixa eu fone, colocar um. Eu vou colocar um fone de ouvido. Eu tinha até colocado um de lapela, mas deu um problema. Tá me ouvindo? eu tô, peraí que eu Oi, vou mudar. Camilinha. Tá? Que aí a gente Oi. aumenta a qualidade, né? Já que a Oi, internet agora está tá melhor, tá ruim, vendo? Às vezes a gente acontece isso também. melhora os Isso. equipamentos. Mas Isso. é isso. Introversão e Ah, extroversão entra para todo lado aí de características pessoais. Respeitar as características pessoais, mas não aceitá-las como limitação ao processo de comunicação. Vai ter que ser ajustado, né, o conteúdo, ajustado as técnicas, etc., para estabelecer comunicação. Porque aí a criança cresce com a sua característica e com uma autoestima também resolvida. Porque uhum. na minha experiência de trabalhar, né, com oratória, ajudando as pessoas, o problema, não digo problema, mas a causa essencial é autoestima baixa. A É pessoa verdade. tem tanta dificuldade para falar em público, a hora que você vai buscando a raiz desse medo, é porque ela não acredita na sua capacidade de comunicação. Então, eu não acredito também, em função dessa experiência, eu não acredito que haja cursos que trabalham somente técnicas, ensinar técnicas para as pessoas, sem que você tenha uma abordagem conjunta de um lado mais do Uhum. desenvolvimento da pessoa, uma abordagem psicológica, sim, de Aham. ajudar a pessoa a estabelecer ou restabelecer a sua autoconfiança. Por isso que eu criei um método que eu trabalho com ele ao longo desse tempo, e eu rotulei esse método de MAPA da oratória, M-A-P-A, MAPA. É um método de apoio planejado da autoconfiança. Então, é um método que eu, Legal. eu busco com o aluno, porque ensina, assim, você tem que expressar. Então, vou treinar os sentimentos básicos, expressões faciais, gesticulação, movimentação, a sua oralidade, pronúncia, dicção, ou seja, vai por aí. Mas, vamos entender como que foi a sua experiência, a sua história em termos de falar para as pessoas. Então, eu tenho que ajudar a pessoa a trazer para o nível de consciência de que ela não é culpada do jeito que ela é. E nem adianta ficar Não. culpando as pessoas que transformaram, ajudaram que ela fosse mais difícil para ela a comunicação. Ou seja, para de culpar seu pai, sua mãe, sua avó, seus professores, e vão pensar o seguinte: o que, que eu vou fazer de mim com o que fizeram comigo? Então é daqui para É, frente, não é daqui para trás. Só é. que falar isso racionalmente é tudo muito fácil, né, Camilinha? Então eu tenho compaixão, eu tenho um acolhimento muito grande com as pessoas que têm medo de falar em público, porque eu sei o que, que é isso. E não é só em público, assim, é número grande, né? Igual Não, a gente conversou, por exemplo, uma criança, um menino que tudo que o amiguinho fala, ele aceita. Ele não sabe colocar a vontade dele, ele não sabe dar a opinião dele. O menino fala e ele vai aceitando todos os desejos daquele amiguinho, né? Tudo bem que pode ser um amiguinho que inspira, né? Que a gente tem essas coisas, assim, quando é criança, né? Mas, assim,
a gente tem que lidar, né, os pais, os educadores, as pessoas que estão ali com aquela criança, tem que ligar, né, tem que fazer um acompanhamento, desenvolver aquela criança ali, porque senão, uma vez até escutei isso de uma psicóloga, essa criança, ela pode ser abusada até sexualmente, porque ela foi acostumada com aquilo ali, né? Você deu os desejos de qualquer pessoa. Então alguém vem, ela não tá afim de ter uma relação sexual ali, ela vai ter por isso, né? Então é muito sério a gente, né? Muito. Trabalhar esse desenvolvimento da criança. Isso que você levantou é importantíssimo, esse último aspecto, porque às vezes as pessoas associam comunicação como a arte de falar em público, ou seja, a califasia, ou seja, falar belo, falar bonito. Comunicação é qualidade de vida. Então, se a pessoa está sendo abusada, não só no plano corporal, sexual, mas ela pode ser abusada emocionalmente, ela pode ser abusada de várias formas, e ela não expressa ou se submete a esse processo, quer dizer, está faltando comunicação. Não é para falar bonito, é para expressar as suas opiniões, os seus pensamentos. Então, nós temos que educar essas crianças para isso. Voltando a esse exemplo que você deu. Você tem uma criança, então, que, de repente, o amiguinho é o dominador e ela é o submisso. Só existe autoritário porque tem o submisso. Então, essa relação, ela precisa ser trabalhada por quem? Pelas crianças? Não. Crianças? Não. Elas não têm capacidade de discernimento e cognição para trabalhar isso. O adulto que perceber isso, sejam os pais, avós, mães, né? Porque quando a gente fala pai e mãe, é aquele que exerce esse papel, não é? Então, o que acontece? Nós temos que ajudar essa criança, as duas. Já que é um amiguinho, olha que legal, ele tem um amigo autoritário, um amigo que encontrou um terreno fértil para satisfazer a característica dele de falar, mandar e o outro obedecer. Então, um casamento perfeito para aquele amiguinho. Se é amigo do seu filho, é importante esse amigo continuar sendo amigo. Claro. E não falar assim, não, vão tirar esse amigo porque ele está estragando o meu filho. Não, ele está ajudando. Ele está ajudando o seu filho a se virar para a vida. O que fazer, então? Você tem que trabalhar os dois. O amiguinho, quando é no mundo presencial, né, aí você tem formas mais efetivas de trabalhar. Mas, por exemplo, mesmo no mundo online, coloca os dois menininhos e você juntos, supervisionando, ou combina com a mãe ou com o pai do outro também, de fazer uma live aí, vocês dois, suponha, né? Uma videoconferência, tem vários aplicativos para isso, e vocês vão observando, vocês adultos dos dois lados, ajudando a criança de lá e a criança de cá a controlar a ansiedade do outro que quer mandar, porque isso é muita ansiedade, a volúpia para falar, para dizer, e estimular o outro de cá, que é mais calado, talvez tenha aí um extrovertido e um introvertido, né? Talvez, e estimular os dois lados, então, a respeitar as diferenças. Como na prática pode fazer isso? Olha, quando o outro estiver falando, você vai ficar com o objeto na mão, suponha que seja uma caneta. Então você vai ficar com essa caneta. A hora que o outro parar de falar, você solta a caneta e aí você vai falar. Então a caneta passa a ser um símbolo de freio na ansiedade. Ele vai continuar ansioso mentalmente, mas ele não vai expressar isso. Ele vai começar a treinar o outro amigo, que é importante para a vida, ele começar a treinar a respeitar a diversidade de opiniões, respeitar as diferenças individuais, que ele vai precisar isso no resto da vida, qualquer profissão. Então, a questão não é o problema do seu filho somente que não expressa seus desejos. O problema também está no outro que quer impor os desejos dele para todos, e o mundo não é assim. Então, essa consciência do adulto é importante, porque nós é que vamos perceber isso, né, Camilinha? Então é nós que temos que agir. E não as crianças, deixar as crianças lá. Ah, não, é importante ele se virar. Mas espera aí, você tem que criar um ambiente propício à educação, aí a gente volta, né? Os dois filhos, os filhos são diferentes, então nós temos que dar condições de ambiência diferente para esses filhos, porque senão, se o terreno não for fértil, a semente seca e morre. E depois é um adulto com problemas de comunicação. Psicológicos também. Claro, né? Claro, também.
Tem também. o caso também daquela menina, né, que às vezes fala muito e não dá espaço, né? Nem que ela só, não é nem o caso da criança que quer que o outro faça os seus deveres, mas aquela menina que fala demais, e não dá espaço para outra pessoa falar. Ela já conclui o assunto, é um monólogo, né? Ela fala, já conclui o assunto, a resposta, tchau, né? Ela não precisa de ninguém até, né? Mas, e às vezes acontece isso mesmo, né? Faz Sim, parte, né? sim. Não tem problema, tá tudo bem. Mas como que a gente pode desenvolver para que ela dê espaço também para outra pessoa, né? Para outra criança, enfim. Quer dizer, nós pais, né, as mães, os pais, tudo, enfrentam essas situações assim no cotidiano, né, Camilinha? Veja, essa questão tem conexão direta com a anterior também, não é? Porque, na realidade, você tem que ajudar essa criança. Vamos substituir a criança por ser, por Uhum. pessoa, porque nós temos adultos assim, Assim, na temos, família. temos. Tá? Você vai falar uma coisa com uma pessoa, você vira para a pessoa e fala assim: Nossa, hoje eu tive uma situação tão desagradável. Eu estava caminhando, eu estava de máscara e tudo, e eu tive que passar num corredor e tinha 3 pessoas sem máscaras. Eu pedi licença, a pessoa não saiu. Então, aí a outra pessoa com quem você está contando esse caso vira para você e fala assim: mas você não sabe o que aconteceu comigo outro É, dia. Outro esse é o pior. dia, eu fui entrar no elevador, todo mundo de máscara, eu tive que sair. Quer dizer, você vem com uma questão sua, com um sentimento seu, a outra pessoa despreza o seu sentimento e quer colocar o dela em primeiro lugar. Então, é essa criança aí, ó, por isso que eu falo que tem adultos que ainda são crianças, é essa criança aí que não foi treinada no processo educacional da vida dela para se tornar um adulto que respeita os sentimentos do outro, os desejos do outro. Comunicação não é abrir a boca e falar. Comunicação tem que ter uma ação comum de sentimentos e desejos com o outro. Tem que ter uma conexão. Para Às vezes o conectar, silêncio, né? Às vezes o silêncio é uma excelente comunicação, né? uma pausa, a oratória, uma das técnicas mais difíceis de se aprender na oratória é a pausa, ou seja, que é uma técnica de oratória auditiva. Nós temos que aprender a calar a boca. Um bom comunicador sabe fazer pausas, sabe criar silêncios. Tem pessoas que são tão ansiosas, sabe o que elas fazem? Elas não criam silêncios, elas criam pausas de né, tá. Aí vem os Jovem. vícios de linguagem, né? Porque Jovem tem é que muito assim. encher. Nossa, beleza, ok, cara, não sei o quê. Então vira uma Tipo linguagem que não assim. respira. Tipo assim, entende? Não respira, não respira, né? É, agora tem um caso também, eu falo, isso é um caso, na realidade, até que eu vivi com o Gedeon. O Gedeon veio de uma criação em que eles são muito econômicos nas palavras, assim, não era muito de falar eu te amo, até mesmo do afeto, do toque mesmo, né? Usavam poucas palavras. E a gente foi construindo no nosso relacionamento isso, porque eu sentia falta de ouvir. Ele falava assim, mas é óbvio que eu te amo. É óbvio pra você, porque não me fala nada, como é que eu vou saber? Então a gente foi construindo isso, né? Já tem 19 anos que a gente tá junto e ele hoje fala bastante tudo. Mas assim, e tem muita família que tem isso. Minha família da minha avó, do meu pai também era muito assim. Que tem essa dificuldade porque não teve isso, né? Na sua infância, na sua educação. E aí não... Mas sente que agora precisa passar isso para os filhos. Então, por exemplo, hoje o Gedeon fala eu te amo para os meninos todos os dias. Fala de tudo, não é só eu te amo. Eu te amo é porque é muito emblemático, é uma coisa que todo mundo gosta de ouvir. Mas como que a gente pode fazer para realmente sair, né, igual você falou assim, não culpa seus pais, né, esquece o que você viveu, para a gente poder fazer diferente, né, que é Uhum, importante a gente falar, né, não ficar uhum. palavras bonitas, né, gente, falar coisa É, bonita, edificante. é. Camelinha, eu sei muito bem o que você está dizendo, né? Eu estou casado há 41 anos e eu imito as linguagens do amor, as 5 linguagens do amor, Uhum. não é? São diferentes, nós temos histórias, como eu já falei, histórias de vida diferentes. Então, primeira coisa para não dar ruim, né? Para dar o bom, para você começar a relacionar melhor e ser mais aliviado, é o autoconhecimento, você conhecer
como que você é. E você respeitar essa diferença e falar isso para o outro. Olha, eu não sou muito de palavras, eu sou mais de presentes. Então, eu gosto muito de reconhecimento, Fred, eu gosto muito de dar presentes. Eu me sinto realizado com isso. Então, se essa linguagem é importante para mim, e o outro saber disso, que é importante para mim, e ele respeitar os meus desejos, os meus sentimentos, você vê que o assunto gira em torno de sempre a mesma coisa, né? É o respeito às diferenças. É um bom caminho. O que eu vejo que é preocupante é um casal, ou os educadores, os pais, as mães, os avós, não terem consciência de si próprios, das suas características, e educar crianças com as crenças dele, sem consciência dessas crenças. Eu costumo dizer o seguinte, nós temos crenças que nos limitam, que são crenças limitantes, não é isso? E nós temos crenças libertadoras, que nos libertam. Então, dependendo da crença que a mãe tem, ela tem uma crença que veio de uma família economicamente de palavras, né? Poucas palavras, não fala nada. Então, é importante que ela tenha essa consciência, para ela não repetir o modelo de forma inconsciente, ingênua, e fazer com que as crianças, os filhos, nesse processo de comunicação familiar, repita essas crenças. Eu costumo dizer o seguinte, aliás, trocando ideias, né, que a Mirtz tem essa experiência clínica há 40 anos, né, que é psicoterapeuta, dizendo o seguinte, para trabalhar a criança, nesse aspecto, tem que trabalhar, sabe o quê? Os pais. O adulto. O adulto, porque a criança não tem discernimento, ela não tem capacidade de sair dessa história, sabe por quê? Ela nem sabe que está dentro dessa história, ela não tem consciência disso. Agora, compete aos adultos entrar em contato, ter esse discernimento, essa consciência e fazer assim, olha, peraí, esse problema é meu, não é do meu filho. Então deixa eu separar aqui, filho, como que foi o seu dia hoje na escolinha? Bom, agora está em pandemia, né? Mas como que foi a sua videoaula lá? Como é que foi? Ou seja, estimular a criança a falar, apesar de eu adulto, a minha tendência é falar assim, nó que legal, nó foi bom, né? Sua professora é legal, né? Porque eu sou econômico de palavras, suponho. Mas você treinar a criança a não ser um falante ansioso, não é isso, não é o extremo, mas é não entrar no mesmo jogo da repetição da sua história familiar, que é um estigma, né? Que é um sinal que você vem carregando. Que bom que algum pai ou mãe tenha consciência disso, porque já é meio caminho andado. Então, aí eu digo o seguinte, às vezes já não é somente curso que vai ajudar, talvez aí vai ter que entrar um processo de psicoterapia, e hoje faz tudo online, não é? Então, hoje é autorizado fazer tudo online, consulta, telemedicina, atendimento psicológico online, aconselhamento de pais. Tem questões que curso de oratória resolve, e tem questões que você vai ter que agregar. Por exemplo, rapidamente, a pessoa sofre de glossofobia. O que é isso, Fred? Glossofobia é uma doença do medo de falar em público. Então, sai totalmente do racional. Só de a pessoa perceber que há uma possibilidade de ela se expor para o outro, ela se mobiliza, ela tem um travamento, ela sofre, aí vem sudorese, diarreia, etc., uma questão física terrível, ela não faz, ou se fizer, ela corre risco de ter uma taquicardia, pode ter um infarto, né? Taquicardia é aceleração. Então, é exagerado. Mas aí, não é curso de oratória que resolve isso. Então, nós estamos falando de medo de falar em público no estágio inicial, terrível. Aí é doença, é patologia, aí é psiquiatria, psicoterapia e curso de oratória sim, porque os profissionais vão se complementar e a ação vai sair multidisciplinar para ajudar essa pessoa, porque é um sofrimento para o resto da vida. Então tem que cuidar, não é? Tem que cuidar. Você falou dos adultos, eu lembrei de uma coisa que eu vi. Os meninos eram pequenos, eu lembro que eu estava na papelaria e tinha uma mãe com uma menininha também, devia ter uns 3 anos de idade, e a menina estava mexendo nos livros, nos negócios, e a mãe deu um grito e falou assim, será que você não sabe que não pode mexer aí?
E eu fico olhando para ela, porque eu fiquei pensando assim, gente, é lógico que a menina não sabe que não pode mexer ali, né? E Claro, é isso que você está claro. falando, a gente tem que trabalhar o adulto, a ter paciência, a ter tolerância, a É, entender, calma, é, né? A menina não é, sabe que se ela mexer vai cair tudo, né? Então, é. realmente somos nós, adultos, que temos que nos trabalhar, né? Seja fazendo, Certamente. né? Fred, a gente tem 4 minutos. Passa rápido, né? Como passa, né? Como passa. O que mais que você poderia falar para ajudar, para contribuir? Muita gente aí já comentou, ó, que foi uma live excelente. Tem gente falando que devia ter ouvido há uns anos atrás, mas não, a gente sempre dá tempo, né? A gente sempre pode melhorar, né? Sempre. O que eu posso dizer é o seguinte, olha, eu convido as mães a continuar investindo energia, tempo e até dinheiro em buscar soluções para as suas dores, sabe? Qual é a dor que você sente no processo educacional com o filho? Camilinha, o que tem de conteúdo de qualidade no Instagram, no YouTube, no Facebook, nas redes sociais. Tem conteúdo medíocre? Tem. Mas Tem. você saberá separar o joio do trigo. Do E outra trigo, coisa, às vezes ver o joio também é importante até para você ver o que não fazer não também. Então fazer. você tem um senso crítico. O que eu posso dizer aqui nesse minutinho é falar o seguinte: busque brincar com a criança, mas uma brincadeira, levar o lado lúdico. Busque brincar com a criança com coisas que você tem uma intencionalidade educacional. Não é falar teoria para a criança, óbvio. Mas, por exemplo, ler livro de história para criança, essa é a coisa mais comum desde 1900, não sei quando. O que tal contar histórias para a criança com a criança, não para somente? A criança exercer um papel do personagem da história. Olha, você vai ser o Chapeuzinho Vermelho. Eu vou ser, então, o lobo mau, ou a vovozinha. Então, entra na história e estimular a criança a fazer representação. Porque isso é aula de teatro, grátis. Então, você está estimulando o quê? Linguagem oral, linguagem corporal, admitir os erros que a criança... Não, você não pode. Calma, pode. Faz o seguinte, isso vai trazer um risco de vida? A criança vai machucar? Existe possibilidade dela morrer? Não. Então deixa ela experimentar. Deixa ela experimentar. Pode mexer nos livros? Pode. Agora, se você vê que vai rasgar, vai destruir, então educa. Aí é o limite, não é? Outra coisa, as Deixa eu crianças só estão... falar uma coisa, com relação à historinha, uma coisa que a gente faz aqui e que é muito bacana. Além de representar, na realidade, a gente deixa eles criarem a história. Então, é sempre assim, eu começo. Aí eu começo, era uma vez um dinossauro azul. Aí eu sou o dinossauro e tal. Aí depois vem o outro. E esse dinossauro azul encontrou um lobo mau, uau! Porque é uma história muito cabeluda, ninguém entende a história. Cria, mas, né? Mas é para eles representarem e criarem também. Esse mundo da imaginação para a criança é fundamental ótimo. para o desenvolvimento neuronal. É desenvolvimento físico, é neurônio. Essas conexões têm que ser treinadas. E o campo da imaginação, lúdico, a criança brincar com os brinquedos dela e você estimular, entrar um pouco no mundinho dela, isso é fantástico em educação, na comunicação. Outra coisa, nós estamos num mundo agora de tablets, celulares, etc. Às vezes os pais deixam para dar sossego, coloca a criança lá e fica no videogame. Estimula outros tipos de brincadeira com celular e tablet. Tirar fotos, fazer filmagens, gravar, se ver, brincar de expressões faciais, né? Aquelas carinhas com sentimento. Filha, faz agora a carinha da tristeza. Olha, mamãe faz assim, papai faz assim. Como que você faz? Então, essas brincadeiras usando o meio eletrônico, você vai, não pode usar celular porque eu tenho que impedir meu filho. Calma. Tecnologia é ótimo se você estabelecer os limites e usá-las inteligentemente. A seu favor. Claro, aí. Então, jogo de palavras, jogo de frases, tem muito jogo, aí depende da idade da criança, né, Camilinha? Nós estamos falando crianças até 5 anos, é uma coisa, criança 10 anos para frente é outra coisa. E adultos também, a gente tem que treinar os adultos. Né? Use tudo a seu favor. Eu falo assim, que qualquer coisa, independente de ser tecnologia ou não, além do equilíbrio, a gente tem que ver aquilo como uma ferramenta que vai trazer coisa boa pra gente, né? Certamente. Não é demonizar nada, né? Mas certamente. O mundo que nós estamos vivendo. Eu queria, assim, te agradecer imensamente. Você sempre foi muito carinhoso com a gente. Obrigada por aceitar o convite. Mix, fofa,
Fernandinha linda, Muriel que estiveram aí presentes. Um beijo no Theo Tá. gostoso. E que Deus te abençoe, que realmente Ele ilumine cada vez mais a sua vida, para que você possa levar esse não medo para as pessoas, né? De forma muito respeitosa, como a gente falou aqui, e acolhedora, viu? Amém. Obrigado, Camilinha, pelo convite. Muito obrigado às pessoas aqui presentes. E eu convido as pessoas, lidem, tratem esse medo, né? Porque esse medo, às vezes, você está transferindo esse sentimento para os seus filhos. Então, quem quiser, entra no meu e-book, lá no meu link, capture o e-book, ele é grátis, leve com você. E isso vai ajudar, certamente, a você ter uma melhor comunicação. Com certeza. Obrigada. Beijo, fica com Deus. Até a próxima. Obrigado.